Olá, boa noite ou boa tarde, não sei nem a hora, mas tudo bem. Olha só, na atividade dessa semana que você tem em mãos, a gente vai tá tratando aqui do Teorema de Pitágoras, né? É, relações métricas do triângulo retângulo, que é o conteúdo, tá? Então, o Teorema de Pitágoras é esse daqui, ó. A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. E esse teorema ele só é aplicado nos triângulos retângulos, ou seja, naqueles triângulos que têm um ângulo reto. Então, a primeira questão, depois de estudar no livro, tá? Aí você vai para a primeira questão. Você tem que ler o livro direitinho, ver os exemplos, ver o que está dizendo. Aí, então, aí você vai para a primeira questão. O certo seria a gente gravar uma aula explicando o conteúdo, mas o que acontece? Eu estava gravando a aula para todo mundo, eu estava até colocando no grupo, só que o acesso é muito pouco. Então eu achei que eu não estava ajudando, então eu estava só perdendo tempo, né? Em vez de eu estar fazendo outra coisa, eu estava gravando aula, perdendo tempo se os alunos não estavam interessados em assistir, né? Então eu parei de fazer isso, eu achei que se não estavam interessados é porque estão sabendo muito, né? Mas as respostas nas atividades seguintes eu vi que caíram bastante também. Mas mesmo assim, como o acesso é pouco, eu me desestimulei, na verdade, né? Então vamos lá, ó. Aplicando o teorema de Pitágoras, determine a medida x indicada em cada um dos seguintes triângulos retângulos. Então, ó, na letra A, eu tenho essa figurinha aqui, ó. Que eu já fiz aqui, ó, tá vendo? Eu tenho um triângulo retângulo, de um lado 3, x e 1. Então, para mim aplicar o teorema de Pitágoras, eu tenho que saber que x ao quadrado é igual a 3 ao quadrado mais 1 ao quadrado. Resolvendo, eu tenho x ao quadrado é igual a 9 mais 1, né? Porque 3 ao quadrado é 9 e 1 ao quadrado é o próprio 1. Então, aqui embaixo, ó, x ao quadrado é igual a 10. 9 mais 1, 10. X ao quadrado é igual a 10. X é igual a raiz quadrada de 10. Tá vendo? A raiz quadrada de 10 é aproximadamente 3,16. Se você quiser deixar só até aqui, ó, x é igual a raiz quadrada de 10, como 10 não é um quadrado perfeito, pode deixar também. Mas se quiser extrair a raiz, fazendo uma calculadora, também pode. X é igual a 3,16, ok? Então, daí você pode fazer a letra B, a letra C, né? Tudo do mesmo jeito, ó. Na letra B, tá dizendo assim, ó, que um lado do triângulo, o lado maior do triângulo é 15, sabe que a hipotenusa é o lado maior do triângulo, tá? Do triângulo retângulo, no caso. Um lado é x e um lado é 12. Então, o que é que eu vou fazer, ó? Na letra B, eu vou só colocar aqui, mas eu não vou responder, tá? 15 ao quadrado é igual a x ao quadrado mais 12 ao quadrado. Então, você vai responder isso aqui, ó. Quanto que vale 15 ao quadrado? 15 vezes 15, não esqueça. Que é igual a x ao quadrado, se repete, mas quanto que é 12 ao quadrado? É 12 vezes 12. Então, quando você resolver isso aqui, você vai ter uma expressão. Coloca o x desse lado aqui, o número que tiver desse lado que for para cá, você sabe que muda de sinal. Ou se tiver, você preferir, se tiver desse lado e for para esse lado, também muda de sinal, tá? Então vai ficar esse valor menos esse valor. Depois você tira a raiz quadrada desse número. Olha só, o teorema de Pitágoras é esse daqui, ó. A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Isso quer dizer o quê, ó? Que você tem um triângulo. Deixa eu ver se tá. É porque eu faço com a mão e gravo com a outra. Aí pra mim fica difícil. Porque se eu tivesse algum suporte para fazer isso, eu poderia usar uma régua para ficar mais certinho, né? Ó, isso aqui é um triângulo retângulo. Então, este lado maior do triângulo é o lado A. É a hipotenusa.
Estes lados menores, B e C, são os catetos que a gente chama, né? Catetos e hipotenusa. Então, A ao quadrado é igual a esse A ao quadrado é igual a soma deste número ao quadrado mais esse número ao quadrado. Por quê? Porque se você fizer um quadrado aqui, você vai fazer um quadrado aqui, ó, e você vai fazer um quadrado aqui. Desculpa que ele ficou todo torto. Ele tem que ser pra cima. Assim, ó. Vendo? Então, este quadrado, o tamanho deste quadrado aqui, ó, a área deste quadrado, é a soma desse quadrado mais esse quadrado. É por isso que a gente diz que ao quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos. Ok? Já na segunda questão, ele está dizendo assim, ó. Os lados de um triângulo ABC medem 10 centímetros, 24 centímetros e 26 centímetros. Esse triângulo é retângulo. Ele já está dizendo que o triângulo é retângulo. Por que ele é retângulo? Aí você vai me dizer se ele é... Por que ele é retângulo? Está dizendo, esse triângulo é retângulo. Por quê? Porque, olha só, os lados dele não é 10, 24 e 26? Qual é o lado maior? 26. 26 ao quadrado é igual a quem? A 10 ao quadrado mais 24 ao quadrado. Quando você resolve esta operação, esses números não iguais, tá? Quanto que é 26 ao quadrado? Lembre-se, 26 ao quadrado é 26 vezes 26. Você coloca aqui, que é igual. Quanto que é 10 ao quadrado? Mais 24 ao quadrado. Aí você coloca aqui. Então, este número, o número que der aqui embaixo, vai ser igual ao número que vai dar o resultado dessa operação aqui, tá bom? Tem que dar. Se não der, é porque ele não é retângulo.